Pautado em Josué capítulo de número 3. Josué capítulo de número 3. E quero saudar a quem está nos assistindo aí com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus e declarar o melhor de Deus sobre essa casa em nome do Senhor. Josué capítulo de número 3 e versículo de número 5 é a palavra que eu estou pautado nela para esse mês. Josué 3:5, a orientação do Senhor para o povo dele, pela boca de Josué, foi essa: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque vem por aí algo muito tremendo e algo muito poderoso que vai acontecer com vocês, com a tua família, com a tua igreja, com a sociedade e com as nações da terra. Essa é a minha palavra. Mês 9, eu não estava muito em contato sobre esse assunto com meu pai, o apóstolo Gerson. De repente ele manda uma palavra profética, e a palavra profética era a palavra que eu estava escrevendo ou recebendo do Senhor, dizendo do mês 9, mês voltado ao Espírito Santo. O 9 é símbolo do Espírito Santo, os 9 dons, os 9 aspectos do fruto do Espírito, vem falando do Espírito Santo. E comecei a pensar sobre isso, e lembrei que nesse dia, em especial, no capítulo 3 de Josué, quando eles vão entrar na terra prometida, eles têm que passar o Jordão, e o Jordão também é símbolo do Espírito Santo. A Bíblia então diz que eles passam o Jordão, porque os levitas, os sacerdotes, levaram uma arca no seu ombro. Disse a Bíblia, como todos vocês conhecem, que quando eles tocaram as águas não se dividiram, as águas pararam. Elas não se dividiram de um lado para o outro, elas pararam. E as águas que pararam ficaram da altura de uma cidade. Então um pouco diferente da travessia do Mar Vermelho, que é uma travessia onde o mar abre. Nessa ocasião aqui, a água parou de um lado ficou seco, totalmente seco, e o outro lado a água parou. Eles passam em terra seca, chegam na terra prometida. Lá nessa terra prometida tem toda a bênção de Deus que eles precisam, tem prosperidade, eles vencem o inimigo, etc. Acontece que a direção do Senhor é exatamente essa: se santifiquem, amanhã vai ter maravilhas, etc. Eles vão, entram na terra prometida, vencem, conquistam, tomam despojos, mas ali acontece um pecado, que é o pecado de Acã, como todos aqui nós conhecemos. Acontece um pecado, ele toma a barra de ouro, ele leva para a casa dele, e disse a Bíblia que o pecado dele contaminou a tribo toda a nação foi contaminada por causa de um pecado. E isso se deu porque na próxima cidade que eles tinham que vencer, que eles tinham que conquistar, que era a cidade de Ai, eles não venceram a guerra. A cidade era menor, tinha menos guerreiros, tinha menos pessoas. Eles também não levaram em consideração que a cidade era menor, então mandaram poucos soldados, vamos assim mesmo, vamos vencer rapidamente. Mas para sua decepção, quando chegaram na cidade, eles foram derrotados, e eles voltaram para casa derrotados. E quando chegaram em casa, lá de volta no arraial, em Josué capítulo 7, Josué rasga as vestes e começa a orar a Deus. O Senhor disse que nós iríamos conquistar e agora estamos perdendo a guerra. E o Senhor diz para ele, Josué capítulo 7, venha comigo. O Senhor fala com Josué a seguinte expressão, no livro de Josué, capítulo de número 7. Josué, capítulo de número 7, deixa-me ver o versículo, para criar um fundamento aqui no que eu estou falando para você. Livro de Josué, capítulo de número 7, versículo de número 3, se não me engano. Vamos ver aí. Não é o versículo 3. Espera só um pouquinho aqui. Josué, capítulo 7. Eles estão no meio de uma guerra, perdem a guerra, começa aí uma oração, e vai o Senhor falar com Josué. 7:13, por favor. Isso aí está a resposta de Deus para Josué. Quando ele rasga as roupas,
Senhor, nós não estamos vencendo. Olha o que Deus fala para ele: levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel, não poderás enfrentar teus inimigos, até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Olha, do que Deus estava tratando, o anátema era uma desaprovação de Deus no meio daquele povo. Existia uma maldição por conta da desobediência de Acã. O pecado dele contaminou o povo. Isso é chamado em guerra espiritual de pecado corporativo. Quando o pecado de um contamina outros, isso é chamado de pecado corporativo. Então, como nós conhecemos, então Deus usa Josué para falar, para santificar o povo, e ele santifica o povo. Ele vai até Acã, ele descobre que ele é o pecador, ele elimina aquele pecado, ele se lamenta por conta disso, mas o pecado é eliminado. É tirado o anátema do meio do povo, e eles vencem a guerra em nome do Senhor. Então, pensando nisso, essas duas expressões de santificai-vos, com uma promessa, seguindo uma promessa, é o que vem aí falando sobre o mês de setembro, mês 9, mês do Jordão de Deus, mês do mergulho na santidade do Senhor, mês do mergulho na santificação de Deus sobre os 5 sentidos da nossa vida. O Senhor está chamando a igreja para um tempo de santificação, para um tempo de santidade. No meu tempo de criança, santidade tinha a ver com o tamanho do cabelo da irmã, santidade tinha a ver com o tamanho da saia, santidade tinha a ver com a roupa de quem quer que seja. Às vezes o cabelo era grande, mas a língua também. E isso era chamado de santidade por causa daquelas vestes. Eu vim de um tempo de criança, onde santo, pastor santo, tinha que andar de meia, de calça, de camisa social manga longa, de colete, de gravata, paletó, chapéu, guarda-chuva e mala. Subir no altar de camiseta. Isso não é um homem que está em santidade? Como é que pode subir no altar de camiseta? Então eu venho desse tempo, mas nós vamos olhar para o que é santidade. O que é santidade? É se separar da desonra. Isso é santidade. É se separar da desonra. Se separar daquilo que não traz homenagem para Deus. Se separar da desobediência a Deus e a palavra dele. Se separar da descortesia, da agressividade. Se separar do desrespeito, do ódio. Se separar dessas. Isso é santidade. E o que é? E talvez isso não seja tão difícil, mas o que seja mais difícil é se separar de pessoas que estão desonrando e não querem parar de desonrar. Essa é a parte difícil, porque eles têm Acã. Acã está no meio deles, é irmão com eles, é gente que guerreou na guerra passada, que venceu junto, que está lá na guerra passada. Agora eles têm que se separar dele, eles têm que sentenciá-lo, eles têm que tomar uma decisão: ou eles continuam com Acã, ou não tem maravilhas, ou Acã se arrepende e se conserta, ou não vai ter maravilhas. E eles decidiram assim: nós não vamos violar, ou nós não vamos colocar em xeque a promessa de Deus para nós, por causa de você que não quer parar com a desonra. Se você não para com a desonra, nós temos que nos separar de você, porque nós queremos a promessa de Deus para a nossa vida. E a promessa é: se vocês se santificarem, vem por aí um tempo de maravilhas. Então não é a parte fácil, mas é uma promessa poderosa, é uma promessa extraordinária. Então vem aí um mês de mergulho nos 5 sentidos. Nós estamos aqui desde o dia 1 e vamos até o dia 9, 5h55, 6 da manhã, nas lives de oração, clamando a Deus por essa questão da santificação. Porque, irmãos, esse mês de setembro é aquele mês bendito, onde nós vamos ter que conferir sobre a nossa vida, como estamos nos relacionando com o Espírito Santo. Conferir na nossa vida como está a nossa relação com o Espírito Santo. Porque no meu tempo de criança nem se dizia glórias ao Espírito Santo na igreja, porque a gente nem pensava que o Espírito Santo era Deus. A primeira vez que eu ouvi assim, glórias ao Espírito Santo, fiquei até arrepiado.
porque nem imaginávamos que Ele era Deus. A gente ouvia glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, mas não ouvíamos glória ao Espírito Santo. Então, depois disso, depois de mergulhar na palavra, descobrimos que assim como Deus Pai é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo é eterno, como o Pai e como Jesus é eterno. O Espírito Santo é poderoso, como o Pai e o Filho são poderosos. O Espírito Santo é criador. O Espírito Santo libera dons. O Espírito Santo ativa dons. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo ministra. O Espírito Santo derrama azeite fresco. O Espírito Santo nos trouxe aqui hoje. O Espírito Santo nos fez acordar com vida hoje. Sem Ele nós não estaríamos aqui. Então, quando pensamos nele, nossa relação com Ele, vamos conferir. Meu pai Géza então fala sobre a questão dos dons do Espírito Santo. E propositalmente eu comecei a revisar os dons para começar a nossa conferência. Vamos fazer uma conferência todos os domingos sobre os dons do Espírito Santo. E de verdade eu estou animado com a leitura, com a pesquisa, com voltar a ver sobre a questão dos dons do Espírito Santo, sobre a manifestação dos dons do Espírito Santo. Disse lá o texto que é uma manifestação. O Pai tem maneira de se manifestar em nós, Jesus tem maneiras de se manifestar em nós, e o Espírito Santo tem maneiras de se manifestar em nós. E Ele se manifesta para que nossas palavras e comportamentos seja útil para a nossa família, para a nossa igreja e para a sociedade. Por isso que Ele se manifesta. E eu não quero entrar na minha mensagem aqui, mas dizer a vocês, a todos os irmãos e a quem está assistindo aí, esse mês, irmãos, nós precisamos conferir nossa vida de santidade, nos separar daquilo que desonra e desagrada ao nosso Deus, porque vem por aí um tempo de maravilhas. Então quero dizer aí umas 2 ou 3 coisas a vocês. Dizer que por causa da santidade, naqueles dias, por causa da santidade, a presença de Deus voltou a estar no meio do arraial outra vez. Por causa da santidade, eu quero profetizar e decretar em nome do Senhor Jesus, a glória Shekinah de Deus, a glória Kabod virá sobre a nossa família outra vez. Eu quero dizer a vocês que estão recebendo aqui essa noite, por causa da nossa santidade, a presença dEle estará entre nós de forma poderosa, e nós vamos ver coisas extraordinárias já a partir dessa presença. Por quê? Porque muitos de nós iremos senti-lo em casa, iremos senti-lo no carro junto conosco, iremos senti-lo quando estivermos indo para o trabalho, quando estivermos indo para a escola, iremos senti-lo no nosso quarto. Ai meu Deus do céu, muitos de nós, eu lembro de Benihim dizendo que a glória de Deus estava tão grande sobre ele quando se converteu, que quando a mãe dele passou perto dele, ela recebeu um empurrão da glória. E a mãe disse: você está me desrespeitando, você me empurrou. Ele falou: não, eu não empurrei. Ele estava tão cheio da glória que ela chegou perto e foi empurrada por uma unção. Eu creio, irmãos, é esse evangelho que nós estamos precisando. Não é um evangelho de clube, não é um evangelho de tititi, é um evangelho de poder de Deus, de glória do Senhor. Eu creio que é essa glória Shekinah e Kabod que precisamos, porque dentro das conduções, pessoas vão tocar em nós e ficarão curadas. Dentro das conduções, as pessoas nos tocarão e serão curadas. Em nossas roupas, lá no teu comércio, lá no teu trabalho, teus fornecedores, teus clientes, teus colaboradores tocam em você e são curados. Você toca em alguém e a cura vai por causa da glória de Deus que está em você. Principalmente em quem trabalha e o trabalho é de toque, a glória de Deus vem. Vocês querem aplaudir isso? Então vai, pode. Número 1, por causa da santidade, a glória, a presença, a unção dele, a presença. Você imagina? Estava um tempo pensando sobre a questão do poder de Deus. O Espírito Santo é Espírito e não tem um corpo físico, mas ele é poderoso como o Pai e o Filho é poderoso. E mesmo sem ter um corpo físico, ele também nos toca. Nossa cabeça humana nem consegue mensurar isso. Como que um espírito pode tocar e eu sentir? Eu fiquei perguntando isso para Deus um tempo. Ele me respondeu que ele é poderoso, e mesmo não tendo um corpo,
Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. Ele pode tocar. Quem sabe numa dessas madrugadas você vai estar dormindo e você vai sentir literalmente, ó. Literalmente o toque. O que foi? Hora de levantar dessa cama para ir orar, hora de falar, hora de ministrar, hora da presença. Outra coisa importante sobre a santificação que vai acontecer, eu creio que esses 3 próximos meses, irmãos, serão os 3 últimos meses tremendos, de presença, de glória. Eu quero voltar a ter culto com a gente babando de novo. Eu quero voltar a ter culto outra vez com as pessoas no altar outra vez. Eu quero voltar a culto que eu venha com a minha programação linda. E ele fala, rasga, que a igreja é minha, eu faço da igreja o que eu quiser. A programação é minha, não é sua. Eu faço a minha programação. Eu quero voltar a ter cultos que no meio da adoração ao Senhor, nós nos percamos na adoração. Gente vai se perder no meio do louvor. Gente vai ser curada. Divórcios vão ser rasgados no meio da adoração. Gente vai ser tocada pelo poder de Deus. Novas línguas. Gente sendo batizada. Eu quero voltar com esses cultos. Voltar com esses cultos. Mas, número 2, outra coisa boa vai acontecer. As maravilhas. A promessa é das maravilhas. As maravilhas de Deus. Pesquise o que significa maravilhas. Maravilhas é aquilo que é inimaginável, indizível, incompreensível na mente humana, invisível, real, sobrenatural, mas natural para Deus. Natural para Deus. É aí onde as curas começam a ser poderosas. Ele disse, vai haver maravilhas no meio de vocês. E eu creio, Deus vai botar órgão onde eu tinha órgão podre, Deus vai botar órgão novo. Esses dias o que mais as pessoas estão precisando é de pulmão. E o almoxarifado do céu está cheio de pulmão novo. Lá no céu está cheio de pulmão novo. Isso é maravilhas, a troca de pulmão. Ouvi alguns anos atrás de um testemunho poderoso, e eu creio que isso vai acontecer outra vez. Em Argentina, um pregador está lá ministrando a palavra de Deus, falando da palavra, de repente no final da igreja, ele viu um alvoroço de gente, não entendeu o que era, etc. Mas termina o culto, ele foi ver o que era. É que alguém naquele dia entrou na igreja, faltando uma perna. E quando ele começou a ministrar, a perna começou a crescer dentro da igreja. Eu sei, a gente fica assim mesmo. Será? O que é mais difícil para Deus? Trocar um pulmão podre por um pulmão novo ou fazer uma perna crescer? Nada é difícil para Deus. Colocar órgão de novo. Fazer com que ventres ressecados gerem. Isso não é nada difícil para o nosso Deus. E as maravilhas falam exatamente disso. Mas virão maravilhas na vida pessoal, no físico das pessoas. Virão maravilhas em muitos casamentos de Deus por aí afora. Esses 3 meses virá os 3 meses de novo relacionamento, de maravilhas no casamento. Homens e mulheres, casais, se amarão ardentemente, terão desejo um pelo outro ardentemente, terão desejo pela intimidade com Deus e um pelo outro de forma tremenda. Haverá maravilhas de novo. Haverá maravilhas no meio da família. Maravilhas financeiras. Houve uma maravilha dessa no dia de Jesus, quando eles foram, Jesus falou, vai pescar, na boca do peixe vai ter dinheiro. Boca de peixe geralmente não tem dinheiro, viu, irmãos? Mas a maravilha de Deus, o inimaginável, o indizível, fez aparecer dinheiro na boca do peixe. Pode aparecer dinheiro nos locais que você menos imagina. Pode aparecer onde menos você imagina, onde menos você está esperando, pode aparecer. No ministério, você está cansado do ministério, você está enfadado do ministério, tem ferrugem no ministério, tem teia de aranha no ministério. O Senhor fará maravilhas no ministério do seu povo de forma tremenda. Os chamados por Deus e plantados na casa do Senhor reverdecerão, frutificarão para a glória do Senhor. Ministério cheio do poder de Deus, que onde passa deixa um rastro de glória, um rastro de bênção, um rastro de vitória. Tem alguém vivo aqui nessa manhã, aliás nessa noite? Número 3. Outra coisa boa, importante, por causa da santidade. Eu estou te falando com base no texto. Diz que quando eles foram vencer o inimigo, eles não conseguiram porque tinha pecado lá. Eles se santificaram e aí venceram o inimigo. Claro, irmãos, os 3 próximos meses
mês de vitória contra o inimigo. Vem um tempo de vitória contra o diabo por aí afora. O inimigo das nossas almas estará debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés, não importa o inimigo, não temeremos o inimigo, vamos nos santificar, vamos nos separar. Isso é o que ele está dizendo. Segue esse caminho que vai ter uma promessa, e a promessa é maravilhosa, a promessa é tremenda. Você vai vencer o inimigo, não vencer faz tanto tempo, vai vencer, porque Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, fará com que a igreja do Senhor nesses dias balance a bandeira de vitória diante do inimigo em nome do Senhor. Fará com que a igreja comece a celebrar antes da vitória chegar, porque nós sabemos que a vitória chegará em nome do Senhor. A bandeira será erguida e a celebração começará antes da bênção chegar. Nós já estaremos celebrando. Animados? Então, 3 coisas boas. Primeiro, a presença. O salmista no Salmo 51 diz: Senhor, não retires, não me expulse da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo e não me expulse da tua presença. Porque ele sabia que com a presença tem tudo que nós precisamos. Tudo. Número 2, maravilhas acontecendo. Vai acontecer maravilhas. As profecias estão aí. Homens e mulheres com bocas proféticas estão falando. Muita coisa boa vai acontecer. Maravilhas em várias áreas. E principalmente nas prioridades de Deus para nós. E, por último, vitória contra o inimigo. Vitória contra o inimigo. É tempo de muita vitória. Então me ajude com alguém perto de você, você que está em casa também. Diga, os próximos 3 últimos meses do ano. Vamos, diga para esse irmão, me ajude. Por causa da tua santidade. Diz para o teu irmão. A presença de Deus será visível e palpável em tua casa. Fala para o teu irmão. Diga mais forte, por causa da tua santidade. Haverá maravilhas de Deus no meio da tua família. Grite mais alto, por causa da tua santidade. Você será portador da vitória de Deus contra o inimigo. Alguém que recebe, manifeste-se na medida em que você recebe. Aleluia. E quero abençoar quem está aí assistindo. Quem sabe alguns estão assistindo, alguns estão aqui. E todos nós juntos precisamos conferir essa palavra em nós. Como está a minha vida de honra a Deus? E esse é o tempo que temos que crescer em maturidade, temos que fluir nela. E não é possível crescermos em maturidade se não voltarmos para Gênesis 1:26, que disse: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Nós nunca nos assemelharemos a Deus se não honramos os valores de Deus. Olha, a maturidade nunca subirá se não honramos os valores de Deus. Quando honramos os valores de Deus, então o nível de maturidade cresce. E isso também tem a ver com santidade. Então é por causa disso que vai se desatar coisas extraordinárias sobre nós. Isso está borbulhando no meu coração. E eu estou repartindo com vocês todos, em nome do Senhor, na expectativa de que essa mesma fé que entrou no meu espírito entre no teu também. E que todo esse mês de setembro seja o mês onde vamos carregá-lo com santificação, com jejum, com oração, com busca por Deus, dormir menos. Dormir menos. Eu nem falei para minha esposa ainda o que eu vou contar para vocês agora. Era um segredo. Agora eu vou falar para ela. Nem falei ainda o que eu vou fazer. No dia 7, que será ainda na próxima semana, do 7 ao 9, eu vou ficar aqui na igreja 48 horas de oração e jejum. Tempo de santificação, tempo de santidade. Num ambiente onde tem a presença de Deus, demônio não pode continuar existindo. E nós vamos nos levantar para dizer: Satanás, aqui só tem um trono. Aqui na minha casa só tem um trono. Aqui na igreja só tem um trono. Ou senta demônio, ou senta o Espírito Santo. Mas nós, como igreja, determinamos que quem vai sentar nesse trono aqui na minha casa
E quem vai sentar nesse trono, aqui na casa do Senhor, é o Todo-Poderoso de Israel, é o Todo-Poderoso das nações. Nós não daremos glórias a nenhum outro Deus, somente ao nosso Deus, porque aliás, só o Senhor é Deus, só o nosso Deus é Deus. Nunca se viu, e nunca se ouviu, e nunca se percebeu um Deus como esse, grandioso, poderoso, majestoso, maravilhoso, inimaginável, indizível, longânimo, extraordinário, eterno, suntuoso, maravilhoso, magnificentíssimo. Nunca se ouviu, nem se percebeu um Deus como o nosso Deus. Sabe aqueles dias onde orávamos mais? Voltaram. Sabe aqueles dias onde o jejum era importante? Voltaram. Sabe aqueles dias onde nós queríamos resolver no tapa? Acabou. Agora será o braço forte do Senhor, será a glória de Deus, a presença dEle. E a presença dEle só vem com santidade. Separemos-nos, caminhemos em santidade. E vamos ver os testemunhos que vão estourar para todo lado. Vai pipocar testemunho para todo lado. Para todo lado vai ter testemunho. Porque o povo de Deus vai orar outra vez. Vão clamar outra vez. E nas 48 horas, desse dia 7 até o dia 9, eu vou estar aqui, orando a Deus. Não vou estar sozinho não, vou trazer um monte de ministros aqui comigo. Pode se preparar. Estavam dizendo, ai que bom, meu pastor é tão santo. Nós todos vamos vir também. Já estou fazendo minha escalinha lá em casa. Já estou. Sabia que ia ter glória a Deus. Eu tinha certeza que ia ter glória a Deus. Que bom que pastor santo, todos nós vamos também. Vou fazer a sua escalinha que é para você vir. E eu vou estar na porta te esperando. Então eu vou estar ali te esperando. Sabe, irmãos, a igreja, essas 4 paredes, precisa estar impregnada da glória, impregnada da unção. Quando a pessoa vier e entrar na porta e estiver portadora do demônio da Covid, quando ela entrar ali na porta, ela entrou em uma outra atmosfera. Ela vai entrar em uma outra atmosfera. Quando ela entrar na porta com a proposta de divórcio, quando ela entrar na porta, a proposta de divórcio vai ser rasgada no coração dela. Quando ela entrar ali na porta com problemas familiares, quando entrar na glória, quando entrar na Shekinah, quando entrar na atmosfera, o problema será resolvido. Quando ele veio da casa dele e deixou um parente enfermo, ou no hospital, ou em casa, e veio na presença de Deus e disse, Senhor, diga só uma palavra e o meu, ai meu Deus, e o meu criado será curado. Quando ele entrar na porta, a glória de Deus irá tocar quem ficou enfermo lá em casa. Vida financeira, tudo será transformado por causa da glória, por causa da presença, por causa da unção. Por causa da unção. É o feijão com arroz voltando, irmão. É o feijão com arroz antigo, irmão. Crente que não ora não é feliz. Quando era criança cantava isso. É o feijão com arroz voltando, irmão. Crente tem que orar mesmo. E vamos perceber que as nossas armas espirituais são mais poderosas. E temos que orar mesmo. Levantar clamor a Deus, buscar a presença do Senhor mesmo. Se não orarmos, vamos ficar esse crente mesmo coisado assim, Mas Deus vai levantar essa igreja santa. Disse a Bíblia que João Batista veio para preparar ao Senhor um povo santo, um povo disposto, um povo destemido. Esse povo vai se levantar em setembro, mês 9, vai mergulhar nas águas do Jordão.
chamado Espírito Santo, quando ele mergulha, eu e você, quando mergulhamos nas águas, não vemos mais nada, não ouvimos mais nada que não agrada ao Senhor, não sentimos mais nada, e não perdemos tempo com ressentimento, porque nós vamos para frente para a glória do Senhor. A bolha do Espírito Santo nos inunda, a água dele nos inunda, a presença nos inunda, e vamos caminhando de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Satanás está derrotado. Eu vim aqui essa noite dizer, meus irmãos, filhos queridos, Satanás está derrotado. O lugar dele é debaixo dos nossos pés. Em nome do Senhor, se levante em santidade, se levante para a glória de Deus, porque o melhor de Deus para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, ainda está por vir nesses próximos 3 meses. Alguém deve receber o que eu estou falando, eu acho. Fique de pé no seu lugar, por favor. Por gentileza. Eu gostaria, por favor, de que você incendiasse alguém perto de você, por 1 único minuto. Incendiasse alguém perto de você, com uma oração, para dizer: Deus, ajuda esse irmão a santificar, me ajuda também. Quando o Senhor começa a ministrar sobre santificar os 5 sentidos, e eu me meto na Bíblia para ver isso. Essa semana nós oramos aqui por santificação dos olhos. Santificação dos olhos. Por quê? Porque quando os olhos não estão santificados, a gente vê coisas diferentes de como Deus está vendo. Alô, irmãos? Nós vemos coisas diferentes de como Deus está vendo. Quando os olhos estão santificados, nós estamos em Gênesis. E viu Deus que era bom. A gente vê como Deus vê. Disse lá a palavra de Deus, que Deus orou, que o profeta orou para que o servo dele abrisse os olhos, para ver o sobrenatural, para ver coisas poderosas. Quando os olhos não estão santificados, a gente só vê o que não presta, a gente vê defeito em tudo e em todos, mas os olhos santificados, a gente vê atrás do problema uma grande vitória. A gente vê atrás do exército de guerreiros o exército de Deus. Disse a Bíblia em Apocalipse que ele tem colírio. Colírio para pingar nos olhos e os olhos ficam santos. Ah, meu irmão, você vai ver como águia, eu vou ver como águia. A santificação dos olhos, a santificação da boca. É um mês, santificação da boca. Vamos, me ajude, diga, cuidado boca. Vamos lá, me ajude, cuidado boca, misericórdia. A santificação dos ouvidos. E eu comecei a orar a Deus, falou: Senhor, manda colírio para pingar nos nossos olhos. Coloca guardas em nossa boca. Coloca filtro nos nossos ouvidos. Santifica nossas mãos, que nós queremos mão santa, para poder levantá-la para o Senhor. Quem pode levantar mãos santas sem ira e sem contenda? Levantar para o Senhor. Nariz para sentir o cheiro e o aroma do Senhor, o cheiro suave de Deus. Esse mês, um mês para se santificar. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Local perigoso. Local perigoso é no quarto do casal. Ali é perigoso. Porque eles acham que não tem ninguém vendo. Não tem mesmo, mas o céu está vendo. O Espírito Santo está vendo. E disse, Eclesiastes 10, que o que é falado no quartinho que ninguém vê, mas Deus vê, disse que o reino do Espírito leva e denuncia. Cuidado o que ouve. O salmista também disse no Salmo 101, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Santidade dos olhos, santidade dos ouvidos, santidade da boca, santidade das mãos, santidade no olfato. Por favor, levanta um clamor para destampar o teto dessa igreja, por esse irmão do seu lado. Você sabe o nome já, né? Então levanta um clamor. Se você quiser, levanta um clamor. Vamos. Senhor, santifica meu irmão. Os 5 sentidos desse meu irmão. Abre a boca, abre a boca. Você que está nos assistindo também, ora conosco, levanta um clamor a Deus. Declara a santidade nos 5 sentidos. Xarabadarabacalabachai.
hora de se santificar, hora de orar, hora de clamar, hora de decretar. Decreta, meu irmão, decreta, minha irmã. Leva-nos ao mergulho no Jordão nesse mês de setembro. Leva-nos ao mergulho no Teu Espírito Santo nesse mês. Leva-nos, Senhor, leva a Tua igreja a esse mergulho. Mergulha Teu povo, porque os próximos 90 dias finais, os próximos 3 meses de outubro, novembro e dezembro, serão meses poderosos, serão meses da presença, serão meses das maravilhas, serão meses da vitória contra o inimigo. Mas leva-nos à santificação, leva-nos à santidade, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Deus abençoe os que estão aí conectados para a glória e para a honra do Senhor. Levante as 2 mãos, toque o teto e dê um aplauso forte ao Espírito Santo. Aleluia. Uma notícia boa, nós oramos pela Lídia. A Lídia já fez a cirurgia, já está em casa, graças ao Senhor, e está sendo cuidada, por isso